Mas de todas as parábolas da Bíblia, assim, qual que é a sua parábola favorita, cara? Cara, a minha favorita acho que é do filho pródigo, é. É? É. Pô, então eu vou ter que te pedir Ah, pra contar essa parábola pra gente. E aí depois a legal, gente refletir um pouco nela. legal. É, Jesus, ele tá E adiante. só uma coisa, essa também é uma das minhas favoritas. É muito legal. Cara, é considerada a parábola das parábolas. Shakespeare escreveu falando que para ele era uma das peças literárias mais bem escritas da história. Uau. Você imagina? E é a parábola mais detalhada que temos de Jesus, é a mais longa, né? Então, Jesus ele tá em Lucas 15 diante de dois grupos, né, de religiosos, né? Então a galera que obedecia a lei direitinho e tal, aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia tem 613 leis. Então os caras sabia de cor as 613 e queria observar tudo direitinho e criticava muito quem não vivia de acordo com as 613. E tinha os pecadores, então era a galera que assumia, eu não vivo debaixo disso aqui, eu não obedeço isso aqui, né, eu tenho uma outra visão e tal. E aí ele tá diante desses dois públicos. Aí ele fala assim, ó, ele conta 3 parábolas, mas a terceira, que é do filho pródigo, ele fala assim, ó, um pai tinha 2 filhos. Aí ele já tá, Sim. né, falando com os dois grupos ali. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo, o filho mais novo, chegou pro pai e falou assim, pai, eu quero minha parte da herança, né? Me dá minha parte da herança que eu vou embora viver minha vida. E o pai, então, vende a sua propriedade, ou uma parte dela, e entrega a herança para o filho mais novo. Provavelmente 1/3, porque o primogênito tinha 2/3, né? O mais velho. Então ele dá ali provavelmente 1/3 para o filho e ele vai embora com aquele recurso. E aí fala que ele vai para uma terra distante e começa a gastar de forma irresponsável. E aí ele gasta com prostituição, provavelmente com jogatina, com bebidas e tal, Cara, até que começa uma crise na região, tá? Começa uma crise na região e aí ele se vê na pior. E aí ele não consegue emprego, não consegue nada, até que um cara aceita ele para trabalhar com porcos. Só que, lembrando que nós estamos falando da parábola de um judeu que tem o porco como um animal imundo. Então, os caras não comem carne de porco, é uma coisa assim, imunda, não entra, tem judeu ortodoxo, não entra em ambiente que tiver, né, porco ali. Então, ele vai trabalhar com porcos, entendeu? E aí a Bíblia diz assim que ele tenha vontade de comer a comida do porco, de tanta fome que ele está passando. E ali na lama, no fundo do poço, né, que a gente chama, ele lembra de uma coisa: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu tô aqui passando fome? Eu vou me levantar, eu vou até meu pai, então ele monta tipo um PowerPoint, entendeu? Eu vou levantar, eu vou até meu pai, eu vou falar assim: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos seus trabalhadores, né? E aí ele faz o caminho de volta. Só que, pra surpresa dele, quando ele tá voltando, agora você imagina a cena. O cara, entendeu? Devia estar com a roupa mais imunda possível, vindo dos porcos, fedendo, devia estar fedendo assim, absurdo. Quanto tempo sem tomar banho, todo rasgado. O pai deu pra ele uma fortuna, porque era um fazendeiro, deu pra ele uma fortuna, o cara que tem empregados, servos, deu pra ele uma fortuna, e o cara tá voltando maltrapilho. E ele tá esperando o sermão, o chá de cadeira, a geladeira, nem sabe se vai ser aceito. E de repente, quando ele chega, o pai tá na estrada esperando ele. Ou seja, o pai não sabia o dia que ele ia voltar. O pai provavelmente ia todo dia lá olhar. Será que é hoje? Será que é hoje? E aí ele vai pra estrada. E aí aquele dia o filho volta. E a Bíblia diz que o pai corre, pula no pescoço dele, começa a abraçá-lo e beijá-lo. E aí ele começa o PowerPoint, né? Ele começa a falar assim: pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não deixa nem ele continuar. Quase que coloca o dedo na boca dele e fala: cala a boquinha, entendeu? Fica quieto. E aí o pai chama um servo e fala: ó, busca roupa, busca uma sandália, busca um anel. Anel era um símbolo de autoridade, né? Era da família. Busca um anel, põe a roupa nele, entendeu? E pega o bezerro mais gordo que nós tiver na fazenda, nós vamos dar uma festa pra ele. E começa uma festa com bebida, dança e churrasco. Porque esse menino voltou tendo feito tudo errado. Aí para a cena. E aí a cena agora muda. Pensa no teatro, né? Agora a cena muda pro filho mais velho. Então o filho mais velho tava trabalhando. Ralando, meu irmão. E ele tá voltando do trabalho de horas, né? E quando ele chega, ele ouve a música e vê que tá rolando uma dança lá. Então ele chama um empregado e fala: o que tá acontecendo? Ele fala: seu irmão voltou. E seu pai matou o bezerro gordo e tá dando uma festa pra ele. E aí ele se revolta. E aí o pai sai da festa, vem atrás dele e fala: filho, que tu não vai entrar na festa? Não. Aí ele diz assim: ó, todos esses anos eu trabalho pra você que nem um escravo, você nunca me deu um cabrito pra eu celebrar com meus amigos.
agora vem esse seu filho que gastou tudo com as prostitutas e de forma desregrada, né? A Bíblia diz, e você mata o bezerro gordo para ele. Aí ele fala assim, filho, tudo que eu tenho é seu. Mas esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. A gente tinha que celebrar. E aí a parábola acaba aí. Então é muito doido porque ela acaba, e Jesus é genial, né? Ela acaba sem fim. Por quê? Porque provavelmente Jesus estava na porta de uma casa de uns pecadores que eles consideravam, né? A galera que não estava nem aí para ler. Ele estava dentro da casa dos caras, jantando com eles. Os religiosos chegaram e falaram, como é que você está comendo com esses pecadores? Então ele vai para a porta e conta essa história. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo, essa galera aqui dentro da casa, e os mais velhos. Vocês estão tentando fazer tudo certo. Então a história termina mais ou menos assim. E aí? Vamos entrar na festa? Não, cara, assim, é incrível, né? E é uma grande indireta isso, né? Porque tem um plot twist na história. Porque, cara, quando ele conta essa história, né, tem 2 grupos de pessoas ouvindo. Você tem, né, de fato, os fariseus, né? Isso, os Você tem caras outro grupo. religiosos. Exato. Só que um grupo acha que eles são o certo da certo, história, né? exato. E tem um plot twist na história mostrando que, na verdade, não, né? É. Então, na verdade, essa história era muito para os Tanto fariseus, né? Sim, e tanto que a parábola chama a parábola do filho pródigo. Então, ela não esse termo, esse título não é bíblico, não está na Bíblia. Entendeu? É quem leu que colocou a parábola do filho pródigo, inventou esse nome, né? Mas na verdade é a parábola sobre os 2 filhos perdidos. A parábola conta sobre duas formas de se perder: dentro de casa, do lado de Deus e longe de Deus. Entendeu? Tem 2 formas, 2 estratégias. E aí eu volto para aquilo que eu falei para vocês, do querer. A parábola mostra que o problema os 2 filhos estavam com problema. E o problema não era o estilo de vida que eles escolheram, mas era o que eles queriam. Os 2 não queriam o pai. Os 2 queriam a herança do pai. Um escolheu a vida louca para pôr a mão nas bênçãos do pai. Vamos chamar as bênçãos do pai de prazer. Então como é que eu vou ter prazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou viver do jeito que eu quiser. Vou usar o que eu quiser, vou pro lugar que eu quiser, ninguém me para, ninguém manda em mim. E eu vou ver do jeito que eu quiser. A gente conhece muita gente assim, que vai fazendo o que quer. Porque o que ele quer? As bênçãos de Deus. Ele quer o prazer. O outro falou, não, eu tenho uma outra estratégia para conseguir o prazer. Sabe o que eu vou fazer? Vou obedecer tudo que Deus mandar. Vou pegar isso aqui, eu vou fazer tudo que eu conseguir. E aí eu posso poder na cara de Deus e falar, você me deve uma bênção. Porque eu estou obedecendo tudo, é o que a gente chama de religiosos. É muito louco, porque se a gente fosse fazer um estereótipo, né? Vamos pensar. Um aqui, ó, com um moicano todo tatuado, um piercing aqui, uma camisa de caveira e tal, e um de terno aqui. E Jesus está falando, os 2 são iguais. Eles só acharam estratégias diferentes para querer a mesma coisa. Que loucura, cara. E aí o que Jesus está querendo dizer na parábola no final? Cara, vocês não entenderam que o maior tesouro, a maior herança é o pai. Agora, cara, tem tanto insight nessa história, né? Tem um que eu lembro aqui, que é assim, pô, que você falou do negócio do querer, né? Que ambos queriam herança, né? Ele mostra o que acontece também quando você quer a herança, né? Quando você quer a coisa errada, digamos, quando você quer o prazer, né? Quando você vira escravo do prazer. Porque ao se tornar escravo do prazer, ele passa a ser um apaixonado pelo que o prazer proporciona para ele. Mas a gente descobre também na história que o prazer ele é finito. E ele é insaciável, né? Então não importa o quanto você ame algum bem ou algum prazer, ele nunca vai te saciar. Então ele foi para aquela cidade, foi para um lugar distante, cheio de posses, cheio de recursos, e aí ele fez vários amigos, se divertiu, mas no momento, né, que diz na história que ele foi abandonado, foi exatamente o momento onde acabou o dinheiro dele. Exato. Então quando acabou o dinheiro dele, ele ficou sozinho. Não tinha mais então, valor. Os amigos conquistados através de posses, né, dinheiro, são aqueles amigos que vão te abandonar no momento que isso daqui acabar também. Né? Então isso aqui eu acho muito legal. Agora uma reflexão. Uma que eu peguei foi do... Mesmo o irmão indo e todo o prazer do mundo e voltando, e o outro, que mesmo seguindo todas as regras, nunca passou fome, sempre teve roupa limpa, tava com uma herança ainda e tava trabalhando tudo bem, não conseguiu ficar feliz pelo outro. Mesmo ele tendo tudo. Ele só não conseguiu ficar feliz pelo outro. Isso foi um grande pecado, né? Porque de fato, cara, não era genuíno. Ele poderia só simplesmente... As intenções dele não eram puras. Simplesmente ali, ele poderia falar assim, nossa, meu irmão voltou, que bom, que saudade dele, vou lá vê-lo.
Mas não, ele só ficou Mas- puto, mas pistola. por quê? Churrasco, aproveitar a oportunidade. Aproveita churrasco. Porque o que Jesus está falando ali é sobre uma mentalidade de escravo. É uma mentalidade de servo, de escravo, e não uma mentalidade de filho. O cara olha que louco, a parábola que Jesus monta. O cara chega pro pai e fala assim, ó, todos esses anos eu trabalhei pro Senhor como um escravo, você nunca me deu um cabrito. Deixa eu te fazer uma pergunta, de quem era a fazenda inteira? Se o mais novo levou a herança, a parte dele, de quem era a fazenda inteira? Do filho, né? Do mais velho. Então eu tenho alguém que é dono da fazenda reclamando de um cabrito. Não fala da gente? Fala muito. Mano, a gente tem tudo, cara. E a gente tá, ai, que droga, às 10 horas de trânsito. Tem um carro. A gente nasceu numa geração que tem carro, né? verdade. Milhares de anos todo mundo só andou a pé. Nós temos carro, avião e a gente o check-in demorou, entendeu? Sim. Essa cadeira aqui do avião muito apertada, entendeu? Então a gente sabe tudo, mas por quê? Porque é uma mentalidade escrava. A mentalidade de escravo, ela é baseada nos direitos. Mano, nós como brasileiros temos muita mentalidade de escravo. Entendeu? Tem muito a ver com a nossa história e tudo. É uma mentalidade de direitos. Eu tenho direito sobre isso. Eu tenho direito sobre isso. A mentalidade de filhos é uma mentalidade de deveres. Responsabilidade, De né? responsabilidade. Olha que louco. Ele fala assim, ó. Ele quer a herança, mas ele não quer responsabilidade sobre o irmão. É a minha herança, mas esse teu filho. Olha lá. Ele quer a herança de Deus, mas ele não quer os filhos de Deus. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero ser responsável pelo meu irmão. É esse teu filho. Aí você dá um jeito desse teu filho aí, pelo amor de Deus. Quando você tem uma mentalidade de filho, porque você já tem tudo, agora o que é a vida? Cumprir a missão. Não é ficar atrás de migalhas mais. Porque eu já tenho tudo. É muito louco o evangelho, porque o evangelho é dizendo, o pai quer adotar você. O pai tá na estrada esperando você. Ah, mas eu fiz isso. Não interessa. Não é baseado no que você fez. Ele veio e quer adotar você. Aí beleza. Você crê em Jesus. Você crê que o pai... Agora você vai ter um relacionamento com Deus. Olha que louco. Agora você é filho de Deus. Gente, se você entende que você é filho de Deus, que você nasceu de novo, você crê em Jesus, você é filho de Deus, não tem mais para onde subir. Tem um grande evangelista, um dos maiores da história, chamado Billy Graham, um dia, e ele era um americano, e falaram assim, cara, você não tem um sonho de ser um presidente dos Estados Unidos? Aí ele falou assim, vocês querem me rebaixar? Não, se eu creio que eu sou filho de Deus, para onde eu vou subir? Então a nossa vida agora vai ser descer. Vai ser servir. Olha. Vai ser ajudar. Então eu não venho aqui no Primocast pensando que eu vou ganhar, que eu vou conseguir. Porque o que vocês podem me dar que supera o fato de eu ser filho de Deus? Vocês não têm mais nada para me dar. Entendeu? Mas eu sei que agora, como filho dele, eu posso manifestar quem ele é e entregar algo. Então agora minha vida são os meus deveres. Não são mais meus direitos. É lógico que a gente tem necessidades, é lógico que a gente vai comer, a gente quer cuidar da nossa família, a gente quer ter uma casa, beleza. Mas já não é mais os meus direitos que eu seguro assim. Ah, se não me der, eu perco a minha vida. Porque eu cheguei no ápice. Filho de Deus. E aí que é a paz. Porque é descanso, cara. Aí é descanso. É muito louco o que ele fala. Ele fala assim, ó. Pai, eu não tô digno de ser chamado teu filho. Quem é digno de ser filho? Te pergunto, quanto você pagou pra ser filho do seu pai e da sua mãe? Quanto você pagou pra ser filho do seu pai? Quem é digno de ser filho? Mas a gente entrou nessa pira de tipo, eu preciso fazer tal coisa pra ser filho. Não, cara. Você é filho porque ele te adotou. Você é filho porque ele tava na estrada. E tem uma sacada nessa parábola que é assim. Você acha que ele voltou atrás do pai. Né? Ele tava lá na lama e ele voltou atrás do pai. Ele não voltou atrás do pai. Ele tava na lama e ele pensou assim, quantos trabalhadores do meu pai tem? Pão com fartura. E muitas vezes, cara, igual o testemunho do Tiago, você foi atrás de Deus, não por causa de Deus, porque você queria o pão. Você foi lá ler porque você queria os segredos da riqueza, mas o pai estava na estrada, esperando Caraca. você. Cara, com essa conclusão... Forte, hein, a cara? gente vai- Forte. Forte.
Esse é aquele momento onde a gente termina e fica assim, ó, reflexivo, a gente fecha a câmera e os caras vão, caraca, o que aconteceu Não, eu só digo uma agora?" coisa, cara. Se você ouviu tudo isso, se você não curtiu esse vídeo, não compartilhou